Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início aí, vamos introduzir o assunto multiplicação de números inteiros, tá? Então, até agora a gente viu a soma e a subtração dos números inteiros, certo? Vamos dar seguimento aí. Então, vamos lá. Normalmente, quando efetuamos uma compra, temos a opção de pagar à vista de uma só vez no momento da compra, ou a prazo, em várias parcelas iguais com vencimentos periódicos, tá? Quando a gente fala aquele parcelamento de compra, né? Compra no cartão, parcela de 10 vezes, um exemplo. Por exemplo, se precisarmos comprar um notebook, mas não tivermos o dinheiro necessário no momento da compra, poderemos assumir uma dívida e dividir o pagamento em parcelas, tá? Assim, se decidirmos pagar em 3 prestações de R$ 700, a dívida poderá ser apresentada dessa maneira. Então aqui você tem menos 700, por que menos 700? Porque você está pagando, né? É uma dívida que você está pagando. Então, menos 700 mais menos 700 mais menos 700. Por que está somando? Porque esse sinal de negativo ele está representando que você está pagando, você está tirando do seu bolso para pagar a alguém, tá? E esse mais é porque você está pagando isso 3 vezes, entendeu? Ou simplesmente você pode fazer tirando os parênteses, né? Lembrando que aqui é o sinal de mais, então o sinal de negativo ele continua. Então você pode representar dessa seguinte forma aqui, ó. Menos 700, menos 700, menos 700, tá certo? E todo mundo sabe que se eu tenho uma soma de números iguais, uma soma sucessiva de números iguais, eu posso representar essa soma como uma multiplicação, tá? Então é o que está acontecendo aqui, ó. Se eu estou somando 3 vezes o mesmo número, eu posso representar simplesmente por uma multiplicação é o triplo daquele número, né? Então é 3 vezes menos 700, certo? Então são formas diferentes de representar a mesma coisa, tá bom? Então, a multiplicação é a forma abreviada de se escrever uma adição de parcelas iguais. Para indicar uma multiplicação, são usados os sinais ou ponto ou simplesmente o x, tá? Agora, até o sexto ano, a gente trabalhava usando x, mas agora no sétimo ano, é bom você começar a se acostumar com essa nomenclatura, essa simbologia do ponto, tá? Porque quando você entrar no assunto equação, que vai ter o uso da letra x lá, para não haver confusão, a multiplicação vai ser representada por um ponto, tá? Então, a partir de agora, é bom você se acostumar com a existência desse ponto representando a multiplicação, tá certo? Assim, menos 2 mais menos 2 mais menos 2 é igual a 3 vezes menos 2, tá? Que é igual a 3 vezes, que é o ponto, né? Menos 2. E isso é igual a menos 6, certo? Porque é 3 vezes o menos 2. Então, menos 2 mais menos 2 mais menos 2, isso vai dar menos 6, certo? Se você compreendeu muito bem lá a soma e a subtração de números inteiros, então até aqui continua sendo a mesma coisa, o mesmo pensamento, tá? A única diferença é que entrou a multiplicação aqui, mas a gente já sabe que é uma soma sucessiva, tá? Então, observe a tabela com o resultado da multiplicação de alguns números por 4. Então, eu tenho aqui a parcela menos 3, eu tenho uma soma de parcelas iguais aqui, está sendo somado aqui 4 vezes, tá? Isso dá menos 12, e isso eu posso representar como 4 multiplicado por menos 3. Observe que eu efetuando essa conta aqui é a mesma coisa de eu efetuar essa daqui, tá? Então essa relação é bom você observar bem, tá? Então o que, é que acontece aqui, ó? Se eu resolvesse isso aqui, eliminando os parênteses, observe que ia ficar menos 3 menos 3 menos 3 menos 3. E aí eu ia conservar o sinal de menos, tá? E ia somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 12, tá? A única diferença é que aqui, para encurtar,
foi representado como uma multiplicação, tá? De 4 vezes o menos 3, tá certo? E aí você percebe que aqui ele faz 4 vezes 3, que dá 12, e o sinal ele permanece aqui, tá? E aqui ele dá outro exemplo de menos 2, aqui dá exemplo de menos 1, aqui dá exemplo de 0, tá? Aqui de o somatório de 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 4, e aqui é a mesma coisa de 4 vezes 1, e assim por diante, tá certo? Analisando os exemplos apresentados no quadro, podemos perceber que, na multiplicação de dois números inteiros positivos, tá? O produto é um número inteiro positivo. Então, se eu tenho dois números positivo, quando eu multiplico eles, o sinal que fica no resultado ele também vai ser positivo. Tá? Isso não tem dúvida. Isso não tem como ter dúvida. Se eu tenho um número positivo e o segundo número é positivo, quando eu multiplico ele, o resultado também será positivo. Tá? Então, aqui ele dá o exemplo de mais 4 vezes mais 7, lembrando que pode aparecer o número com o sinal de mais, como ele pode aparecer sem o sinal de mais, sendo que ele também é positivo. Tá? Então, ele dá o exemplo de mais 4 vezes mais 7, 7 vezes 4 dá 28, e o sinal é mais mesmo. Tá? Aqui ele só faz, só faz desmembrar com uma soma sucessiva, tá? Mas aqui a conta é direta. 7 vezes 4, 28. Sinal de mais, tá? Na multiplicação de um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, o produto é um número inteiro negativo, certo? Então, no caso, quando você tiver um número positivo multiplicado por um número negativo, você vai efetuar a multiplicação normalmente, porém o sinal que você vai colocar no resultado vai ser negativo, certo? Aí ele dá o mesmo exemplo aqui, utilizando os mesmos números, porém agora um é positivo e outro é negativo. Observe que, numericamente, é o mesmo resultado, porém o sinal é trocado, tá? Então, resumindo, se você tem dois números com sinais iguais, o resultado vai ser o mesmo sinal. Ou seja, se os dois sinais são mais, o resultado vai ser mais. Se os sinais forem diferentes, mais e menos, o sinal vai ser menos, tá? Ah, professor, e se os dois forem negativo, também será mais. É o que ele está falando aqui embaixo. Olha só. Aqui ele traz, né, na multiplicação de um número inteiro negativo por um número inteiro positivo, o produto é um número inteiro negativo. Observe que isso aqui é a mesma coisa daqui. Ó. A única diferença é que inverte. Se o primeiro for positivo e o segundo negativo, o sinal do resultado é negativo. Se o primeiro for negativo e o segundo for positivo, o resultado também será negativo. Tá? Então observe aqui que tanto aqui como aqui o sinal é negativo. Agora, tanto aqui como aqui, o sinal é positivo no resultado, porque sinais iguais, o resultado ele é positivo. O que eu falei nesse instante, se os dois forem negativos, o sinal do resultado será positivo. Então aqui, ó, na multiplicação de um número inteiro negativo por outro número inteiro negativo, o produto é um número inteiro positivo, tá? Então, um resumo geral. Se eu tenho a multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Se eu tenho a multiplicação de dois números com sinais diferentes, o sinal do resultado é negativo. Certo? Isso é um resumo que você tem que colocar anotado aí no seu caderno para você resolver qualquer tipo de conta, tá? Na multiplicação. Então, vamos ver esse exemplo aqui na atividade, tá? Primeiro, partindo da multiplicação de números naturais, preencha a tabela a seguir. Aqui você tem o fator 8, tá?
e aqui você tem o outro fator, tá? Ou seja, você vai pegar o 8 e multiplicar por todos esses números daqui, tá certo? E aqui você vai colocar o resultado, que é o produto, tá bom? Então você tem aqui, ó, observe que o 8 ele é positivo, tá certo? Se ele é positivo, aonde tem sinal de negativo aqui, o resultado também será negativo, porque eu tenho um número positivo com um negativo, resultado negativo. Então aqui, ó, 8 vezes menos 4, isso aqui vai dar menos 32, tá? Deixa eu abrir um bloquinho de nota aqui, para a gente ir anotando os resultados. Então, deixa eu... Pronto, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar na sequência ali dos quadrinhos aqui, tá? Então vamos lá. 8 vezes menos 4, isso vai dar menos 32, tá? Vou colocar, dividir com a barra assim. 8 vezes menos 3, isso vai ser igual a menos 24. 8 vezes menos 2, isso vai ser menos 16. 8 vezes menos 1, isso vai ser menos 8, tá? 8 vezes 0, 0. Agora, observe que agora são dois números positivos. Tanto 8 como 1 também é positivo. Então, o resultado agora vai ser positivo. 8 vezes 1, 8. Tá? 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32. Obrigatoriamente eu precisava colocar esses sinais de positivo? Não precisava, tá? Eu ainda estou colocando porque eu sei que algumas pessoas ainda não estão acostumadas, tá? Mas vamos aí desconstruir essa ideia de se o número é positivo, eu tenho que colocar o sinal de mais, tá bom? Então, tá aí, né? Menos 32, menos 24, menos 16, menos 8, 0, 16, mais 24, mais 32, mais 20, mais 8, mais 16, mais 24, mais 32, certo? Deixa eu tirar aqui. Então, observando os resultados, note que eles formam um padrão. O produto 8 vezes 4 pode ser escrito como mais 8 vezes mais 4. Não, quer dizer, uma pergunta, né? O produto 8 vezes 4 pode ser escrito como mais 8 vezes mais 4? Sim, claro que sim. Qual é a outra forma de escrevê-lo? Aí existe várias formas de escrevê-lo, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Coloco aqui letra A, né? Outra forma que eu posso escrever ele, eu posso escrever ele simplesmente como 8 vezes 4. Posso escrever ele como 8 ponto mais 4, tá? E outras formas aí que você pode estar experimentando aí. Mas essas duas formas é uma possibilidade que você tem, tá certo? Deixa eu tirar. Observando a tabela, qual é o sinal do produto entre dois fatores positivos? Ó, isso aí é direto. Se eu tenho dois fatores positivos, qual vai ser o sinal do produto? Positivo. Então, o resultado aqui é positivo. Agora, se um fator é positivo e um é negativo, qual será o sinal? Negativo. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Então, aqui na letra B, a primeira pergunta ali vai ser positivo.
e a segunda ali vai ser negativa, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.